Vamos lá, então, nós vamos retomar aqui mais uma lição que nós estamos estudando sobre a igreja missional, tá? Então, o nosso intuito aqui é compreendermos como nós podemos ser sal e luz do mundo, tá? Então, deixa só recapitular algumas questões importantes aqui de início, né? Eu estou usando esse termo missional. E eu sei que algumas pessoas têm uma certa resistência, né, com esse termo, exatamente porque algumas pessoas pensam assim, quando a gente fala sobre o termo missional, tem gente que logo pensa assim na missão integral, né, naquela outra teologia que, obviamente, ela tem muitos prejuízos, né, muitas coisas que nós devemos se apartar. E algumas pessoas ficam com medo do pastor estar falando de alguma coisa de teologia da libertação, né? Que é também um problema gigantesco que muitas igrejas enfrentam, tá? Mas a minha ideia aqui não é isso. A ideia aqui do termo missional, como a gente viu na primeira lição, é fazer uma distinção entre aquilo que nós conhecemos como uma igreja missionária e uma igreja missional, tá? Porque muitas vezes... Sim, Rafa? Pode. Se não tiver aberto, está aqui, ó. Pode ficar à vontade lá, tá? Então, na primeira lição, nós fizemos essa distinção, né, entre a igreja missionária e a igreja missional. Ou seja, muitas vezes a igreja está muito preocupada em enviar missionários, em se envolver com missões fora do país. Nós, às vezes, investimos bastante recurso nisso, né? Nós empenhamos os nossos recursos para mandar missionários da além-mar, mas muitas vezes nós não fazemos absolutamente nada no que diz respeito ao campo que corresponde à igreja, né? Então, a igreja missional é essa igreja onde os membros desta igreja, eles não estão envolvidos na missão apenas enviando, mas eles mesmos estão envolvidos na missão no que diz respeito ao seu trabalho, à sua família, às circunstâncias que a igreja então está envolvida. Então ela participa então dessa missão também onde ela está estabelecida, tá? Então para isso nós temos usado esse texto lá de Atos 1:8, onde Jesus, então, comissionando mais uma vez os seus discípulos, né, ele diz exatamente isso, que os discípulos deveriam, então, ser testemunhas exatamente nestes lugares onde vai ser mencionado aqui. E essa menção aqui não é uma menção progressiva, ou seja, começa aqui, vai para lá e até os confins da terra, mas ela é simultânea, ou seja, ao mesmo tempo em que nós somos testemunha aqui, nós precisamos ser testemunha lá fora, né, no mundo, né, da além-mar. Vamos lá, vou pedir vocês para lerem, por gentileza. Ok, vamos lá. Hoje, então, eu queria falar um pouquinho sobre Jesus e o seu povo missional. A ideia central da lição de hoje é mostrar, então, exatamente aquilo que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós vimos que Deus, quando escolheu Israel, Ele escolheu este povo para que esse povo fosse um povo missional. Ou seja, esse povo deveria ser luz para as nações, deveria refletir o caráter de Deus às nações. Deus chamou a Abraão, lembram? E ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. E nós vimos que ser uma bênção não é simplesmente a gente sair correndo no mundo e ir pregando as coisas, não. Primeiramente, ser uma bênção é ser um tanque, né? Lembra que eu falei sobre isso? Ou seja, Deus está falando, seja um tanque, seja um receptor, primeiramente, das bênçãos de Deus. Por isso que Deus vai dizer, eu vou abençoar você, e através disso, então, você vai abençoar as nações. Então, primeiramente, o povo de Deus é um povo que recebe as bênçãos de Deus, mas essas bênçãos transbordam, né? Elas vão até os confins da terra. Então, a minha intenção aqui é mostrar que Jesus, ao falar, então, desse povo missional, ele faz, ou ele trata desse mesmo aspecto. A gente vai ver, então, que Jesus, primeiramente, ele quer reunir novamente o seu povo, as ovelhas perdidas, e, a partir disso, então, ele quer que esse povo continue pregando a todas as nações. Nada novo, não é?
Deus já tinha feito isso no Antigo Testamento. Jesus agora está reafirmando a mesma coisa. Ele está dizendo, nós vamos restaurar essa identidade e essa missão que é própria do povo de Deus. Tá? Para isso, então, nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, então, fala sobre o reino de Deus. Então, nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui, e obviamente não vamos conseguir falar sobre tudo relacionado ao reino de Deus, mas esta era uma das principais, dos principais aspectos, vamos dizer assim, da pregação do Senhor Jesus Cristo. Ele falava muito sobre o reino de Deus. Então eu quero que a gente entenda mais ou menos como é que isso funciona dentro da perspectiva, então, do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Então o que a gente pode afirmar aqui, quando Cristo, então, até um pouco antes de começar o seu ministério, nós vamos ver exatamente que a mensagem era exatamente esta, né? O reino de Deus chegou. Então, João Batista, na sua pregação, ele vai anunciar exatamente isso lá em Mateus 3, os versos 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista, até. Batista aqui não é sobrenome não, tá? É João o Batizador, né? João o Batista, né? João Batista aqui não é primo do amado Batista, né? Aqui é o Batizador, né? Então ele pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Que é outra terminologia para reino de Deus, né? Reino dos céus. Então, João Batista começa, então, registrado aqui que a pregação de João Batista tem a ver com isso. O reino de Deus chegou. Ele já está presente no nosso meio. Jesus, então, logo em seguida, ele anuncia, ele mesmo, que este reino chegou. Marcos, o evangelista Marcos, ele vai registrar no capítulo 1, versos 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja que o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, sobre esse reino de Deus que já chegou. Lucas, então, ele vai registrar isso, mas antes de nós lermos Lucas, de onde é que vem essa ideia do reino de Deus? Um dos aspectos que a gente encontra é exatamente, então, o reino que a Daniel, capítulo 2, o verso 44, vai dizer. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, este é o reino de Deus. Ou seja, Cristo está dizendo, agora que eu cheguei, o reino de Deus chegou comigo. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, então, que Lucas vai registrar aspectos deste reino. Como é que a gente sabe, então, que esse reino de Deus chegou? Então, lá nós encontramos assim, no capítulo 4, verso 16 de Lucas. Indo para Jerusalém, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar um ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A gente vai ver alguns outros textos mais adiante, especialmente quando João Batista, né, ele vê ou ele fica sabendo dos milagres que estão acontecendo, e ele então manda um recado, perguntando assim, pergunte para esse indivíduo aí, pergunte para ele se ele é o Messias realmente que nós esperávamos, né? Jesus então manda a resposta, né? E naquela época não tinha o WhatsApp, né? Então mandou o indivíduo responder para João Batista, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. E qual era a evidência disso?
Jesus vai dizer, os cegos veem, os mudos falam, as pessoas são curadas e elas são libertadas, então, do poder das trevas. Então, o sinal que o reino de Deus chegou é a transformação de vidas. Pessoas são transformadas, pessoas são alcançadas. E então é este o sinal que o reino de Deus chegou. Então o reino de Deus, Jesus está dizendo, ele é um reino de Deus presente. Ele começou exatamente no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? A gente também vai perceber que Jesus também fala de um reino de Deus no sentido escatológico, ou seja, no sentido de que haverá um dia em que o reino de Deus virá completamente. Você vê isso, por exemplo, quando o próprio Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Ele diz, venha o teu reino. Ou seja, o reino está presente, mas Jesus está dizendo, orem para que o reino de Deus venha. Nós vamos encontrar também essa fala, né? E a gente vai dar uma olhadinha mais adiante nisso, quando Jesus então fala do reino de Deus como um banquete no futuro, lá em Lucas capítulo 13, os versos 28 a 30. Haverá ali então choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Uma coisa futura, né? Que ele está dizendo aqui. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão últimos, tá? Além disso, nós vamos encontrar Jesus falando, né, sobre o reino de Deus e a sua entrada no final dos tempos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que nós podemos afirmar aqui, irmãos, são esses dois aspectos do reino de Deus. Ele é um reino presente, ele está entre nós, e também é um reino futuro, do qual nós aguardamos na consumação de todas as coisas. Então preste atenção, né? Sempre tem exagero dos dois lados, né? A gente às vezes pensa que o reino de Deus é voltado para esta vida, né? Então tem muitos cristãos que acham que o melhoramento da sociedade, o fato do melhoramento da política, o melhoramento da condição humana, as pessoas terem mais recursos, então isso diz respeito ao reino de Deus. Então as pessoas pensam, o reino de Deus é isso. Pessoas mudando de vida, melhorando, ganhando mais dinheiro, as pessoas então prosperando. Então a gente pensa, isso é o reino de Deus, né? Tendo justiça e por aí vai. Tem até uma linha escatológica que vai nesse sentido aí, né? Que são os pré-milenistas, né? Eles pensam que o mundo vai melhorar cada vez mais. Então isso é sinal de que o reino de Deus está chegando, né? A gente pode cair também num outro extremo, que é o extremo então de achar que o reino de Deus só é algo futuro. Então a gente está fazendo o que aqui? A gente está simplesmente, talvez, num passeio escolar, né, esperando esse reino futuro, onde todas as coisas, então, vão se consumir, né, definitivamente. Então, o crente não tem que buscar por justiça, o crente não tem que buscar por atender os pobres, os necessitados. Não, a gente faz isso no reino de Deus, no futuro, quando, de fato, o reino de Deus for implementado. E tem gente que pensa isso, né, de que a igreja ela não tem nenhum papel social em nenhuma esfera da sociedade. Que a igreja está aqui inerte, vendo o que está acontecendo no mundo, e o que ela tem que fazer é simplesmente se trancar dentro das quatro paredes e ficar calada diante daquilo que acontece no mundo. Então são exageros, são extremos, muitas vezes, que dificulta, de fato, o entendimento da missão da igreja no mundo. E a minha intenção aqui é exatamente nós percebermos que o reino de Deus está presente e que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um papel fundamental no trabalho deste reino de Deus. Tá? Então, dentro disso, nós podemos afirmar aqui inicialmente, usando as palavras de Michael Goen, ele diz o seguinte: o reino, como um poder dinâmico em ação entre os homens, é o centro da proclamação de Jesus e a chave para toda a missão. Isso aqui é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, né? O reino de Deus é algo dinâmico, é algo vivo, é algo que acontece todos os dias, e nós precisamos estar atentos a essa dinâmica do reino de Deus, tá? Vamos lá.
talvez depois para você ver em casa, né? Você pode encontrar Jesus falando sobre as parábolas, né? Do reino de Deus, lá em Mateus capítulo 13, né? Então, se você quiser depois essa figurinha aí, eu posso mandar para você. Eu consegui fazer no chat GPT, olha como é que eu sou inteligente, né? Puxa, foi estrondoso, né? Olha como é que eu sou um cabo inteligente, né? Por isso que minha mãe tem orgulho de mim. Vamos lá, gente. Então, você vai encontrar essas parábolas, né? E é interessante, porque essas parábolas, elas, na maioria delas, ou todas elas, elas começam exatamente nisso, né? Jesus fala assim, o reino de Deus, ou o reino dos céus é comparado com. E aí ele conta a parábola. O reino de Deus é semelhante, ou é comparado, ou pode ser comparado com. Aí você vai ver a parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus está dizendo, o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. E aí então ele conta a história lá. Ele está dizendo, o semeador vai colher todas as sementes que ele plantou? Não. Ele está dizendo, o reino de Deus é assim. Todas as pessoas que nós evangelizamos, nós vamos ganhar? Sim ou não, gente? Não. Não precisa ter medo de falar que é não. Não. Mas a gente tem que parar de semear? É isso que a parábola está ensinando. Não. A gente tem que semear. Todas as sementes vão produzir frutos? Não. O reino de Deus é comparado a isso. Ele é dinâmico. Não é porque a gente não colher um fruto aqui que a gente tem que parar de semear. Você vai encontrar também a parábola do joio e do trigo. Vocês lembram lá da parábola? O indivíduo então plantou o trigo, no meio da noite veio quem? O inimigo. E ele plantou no meio do joio, no meio do trigo, o joio. Então, os camaradas lá, né, os agricultores, disseram, olha, está crescendo o joio no meio do trigo. O senhor quer que arranque? O senhor quer que tire, então, isso daí? Qual é a resposta do agricultor? Não, não tira não, deixa crescer juntas. Porque aí no final, no dia da colheita, a gente vai separar uma coisa do outro. Então, não se assustem com a palavra de Jesus. Jesus está dizendo, o reino de Deus também é assim. Vai ter no meio do trigo o joio. Vai ter no meio dos crentes os falsos crentes. Jesus está dizendo, deixa eles crescerem juntos. Mas no dia da consumação final, no dia da colheita, né, eles vão ser separados um do outro. Vocês lembram também que Jesus compara o grão de mostarda ao reino de Deus. O que é que Jesus fala lá sobre isso? O reino de Deus é comparado a um grão de mostarda por quê? O grão de mostarda é a menor semente, mas quando ela cresce e ela dá frutos, o que acontece? Os seus ramos espalham, não é? Então, às vezes uma igreja começa pequena, mas pode, de fato, se transformar em algo gigantesco. Lembra do tesouro escondido? O que essa parábola, então, diz? O que é o tesouro escondido? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é assim. Quando nós descobrimos o reino de Deus, nada mais para nós tem sentido sem isso. Tá? Ele também fala sobre a pérola de grande valor. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino de Deus também é assim. O reino de Deus também é como uma rede, né? A rede, então, ele fez aqui errado, né? Mas a rede, então, ele fala exatamente disso, né? Porque, na verdade, aqui faltava uma parábola, né, que é a parábola do fermento, né, e não da rede. Então, a parábola da rede, o reino de Deus é como um pescador que joga uma rede no mar. O que é que vem nessa rede? Tudo quanto é coisa, né? É só peixe bom que vem? Não, vem peixe ruim também, vem umas botas, né, uns pneus, vem resto de plástico. Então, o que o indivíduo faz quando a rede é puxada para o barco? Ele separa os peixes bons dos ruins. Então, o reino de Deus, ele tem essas características. E vale a pena depois você dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 13, para você, então, perceber isso. Tá? Além disso, então,
nós vamos ver essas duas naturezas do reino de Deus. Veja bem aí, eu queria que você abrisse comigo o texto de Mateus capítulo 10, os versos 5 a 6. Nós vamos ler alguns textos aqui bem interessantes aqui para a gente entender aquilo que nós desejamos, tá? Lembra que eu falei então que quando Jesus então ele veio exatamente para ajuntar o seu povo e ao mesmo tempo enviar o seu povo às nações. Olha que coisa interessante que o Senhor Jesus Cristo menciona aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 10, os versos 5 a 6, quando Jesus então envia 12, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas Jesus então envia 12. Olha a ordem que Jesus dá. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Mateus capítulo 15, verso 24, nós encontramos Jesus dizendo assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então preste atenção, Jesus primeiramente ele veio para juntar o seu povo de Israel. Ele diz: eu vim para juntar as ovelhas perdidas de Israel. Lembra da mulher fenícia, que ela queria receber um milagre de Jesus, e Jesus diz: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar o pão aos cachorrinhos, né? E a gente acha que Jesus está ofendendo a mulher, mas não, ele está simplesmente dando um exemplo, né? E aquela mulher, então, com uma fé poderosa, né? Ela diz: mas o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Mas Jesus deixa claro para nós isso aí, que primeiramente ele veio para juntar o povo de Israel. Lembra quando ele chora por Jerusalém? O que ele diz lá? Lembram? Diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntá-los, como a galinha faz com seus pintinhos, né? Então Jesus queria novamente reunir o seu povo de Israel. Por isso, primeiramente, ele manda os 12 nesse intuito: não vá aos gentios, mas vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso nos lembra algo no Novo Testamento, não lembra? Deus sempre quis um povo unido, um povo reunido, o seu povo exclusivo, o seu povo eleito ali, então, que pudesse ser luz para as nações, tá? Mas nós vamos encontrar também que Jesus não fechou as portas para que, então, o evangelho fosse pregado às outras nações. Veja lá Mateus capítulo 8, os versos 11 e 12, quando Jesus diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda Mateus 28, 19, que a gente conhece bem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois você pode ler com mais calma em casa Ezequiel 36, os versos 24 a 36, e também Ezequiel 37, os versos 21 a 28. Ali nós vamos encontrar o profeta Ezequiel falando a mesma coisa, de que Deus então reuniria o seu povo, e este seu povo então seria restaurado para que ele pudesse ser bênção a todas as nações da terra. Então, notem, irmãos, que o discurso de Jesus a respeito do reino de Deus é um discurso que nós já conhecemos desde o Antigo Testamento. Deus quer juntar um povo exclusivo para si, mas que este povo, então, pudesse ser bênção a todas as nações da terra. Este povo exclusivo não diz respeito, então, de que eles deveriam viver para si mesmos, ou deveriam viver em si mesmos. Mas esse povo exclusivo é o povo de Jesus, é o povo, então, para todas as nações da terra. Então, Jesus não fecha a porta às nações. Ele não torna a coisa simplesmente exclusiva, né?
colocada numa caixa, o povo dele colocado numa caixinha em que nada pudesse acontecer a este povo. Muito pelo contrário, este povo então deveria se tornar um povo, um exemplo, deveria ser então um povo missionário para todas as nações do mundo. Mas ainda, a gente pode dizer que existem duas imagens que descrevem bem o ajuntamento deste povo, tá? A primeira delas, então, é das ovelhas no aprisco. Veja que Jesus vai falar sobre isso, né? O profeta Jeremias, inclusive, já tinha falado sobre isso. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Aí o profeta Jeremias vai dizer, em nome de Deus, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiverem afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e multiplicarão. Jeremias, no capítulo 31, ainda vai dizer, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciais nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Quem foi que usou essa figura de pastor e rebanho? Não foi Jesus? Ele não falou exatamente sobre isso? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A ideia aqui de Jesus é isso. Eu vou chamar as minhas ovelhas e eu vou juntá-las todas novamente. Jesus vai cumprir aquilo que nós encontramos e acabamos de ler aqui em Jeremias capítulo 23. Ele vai juntar as ovelhas dispersas. Agora, as ovelhas dispersas, elas dizem respeito ao povo de todas as nações, das quais, então, ele vai resgatar e ele vai trazer, então, para o seu aprisco. Ou seja, Deus está juntando novamente o seu povo. E à medida, então, que ele ajunta o seu povo, este mesmo povo se torna luz para as outras nações, a fim de que possa atrair as ovelhas de Israel. A outra figura, né, a outra imagem que a gente pode encontrar é essa mesa do banquete que a gente encontra lá em Lucas capítulo 14, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A NVI traz uma tradução mais interessante, né? Diz assim, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então veja que o reino de Deus, como eu falei, ele tem uma característica escatológica, dos fins dos tempos. E esse fim, então, é chamado deste banquete, onde o povo de Deus, as ovelhas do aprisco de Jesus, estarão todos eles, então, reunidos ao redor desta mesa, comendo, então, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, essa mesa dá essa ideia, então, de ajuntamento, de comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja que nesse sentido, né, depois você dá uma olhadinha lá, Mateus capítulo 22, Jesus então fala exatamente sobre isso. Ele fala do anúncio do banquete e ele fala então do dia do banquete. E lá, segundo Mateus capítulo 22, algumas pessoas então, ao ouvirem o convite do banquete, eles dizem assim, não quero ir nesse banquete não estou afim não, olha, eu tenho outra coisa para fazer, estou preocupado com outras coisas. Então, aquele homem dá uma ordem, olha, vá em todos os lugares, vá em todas as ruas, vá em qualquer beco, traga qualquer pessoa que você encontrar no meio da rua, mas haverá gente nesse banquete. Jesus está ensinando isso. Ele está dizendo, em outras palavras, que aqueles primeiros que foram convidados para aquele banquete, que seriam o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, eles rejeitaram então este convite, e agora Jesus dá uma ordem então para que outros sejam convidados para esse banquete. Então veja, tem o anúncio do banquete e tem o dia marcado do banquete. Jesus está dizendo, agora convidem as pessoas para isso.
Como é que é o nome disso, gente, em outras palavras? É missões. É isso que Jesus está dizendo. Anunciem a essas pessoas que haverá então o dia do banquete. Haverá um dia então que todos nós nos reuniremos. Então veja que, diante disso, nós sabemos que haverá um dia de banquete. Jesus já disse isso para nós. Nós estamos falando exatamente sobre isso, não é? Que haverá um dia em que Deus vai reunir o seu povo e esse povo estará diante dele num banquete, na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. E qual é o papel, então, nosso como igreja do Senhor Jesus Cristo? É fazer aquilo que a parábola ensina, é anunciar a essas pessoas para que elas venham participar deste grande banquete. É fazer a obra missionária, irmãos. É dizer a essas pessoas exatamente sobre esse convite, não é? É a mesma coisa se você fizer uma festa, ou resolver fazer uma festa de casamento, você manda lá um convite lá para os seus parentes, para os seus amigos mais chegados, e todos eles, né, você pede para confirmar a presença, e nenhum deles confirma. Você fala, gente, o que eu vou fazer agora? Contratei buffet, contratei salão, contratei tudo. O que eu vou fazer com essa comida? Quer saber? Eu vou sair convidando todo mundo, mas vai ter festa. Vai ter festa. Eu não vou cancelar o banquete por causa disso. Meus parentes, meus amigos não querem ir? Ok, mas vai ter o dia do banquete, eu vou lá. E aí você sai anunciando para todo mundo, olha, vai ter banquete, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter festa. Venham. Jesus está dizendo, façam o mesmo, façam da mesma forma, anunciem esse banquete por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, né? Esse autor ele vai dizer o seguinte, este trabalho, ou seja, o trabalho de anunciar, consiste particularmente em sair pelos caminhos e atalhos para convidar todos para o banquete nupcial do rei. Este período intermediário está ocupado com o imperativo de missões, e é um imperativo de missões que dá sentido a esse intervalo. Qual é o intervalo que ele está falando? É um intervalo onde você sabe que tem um banquete, o anúncio do banquete e o dia realmente que o banquete vai acontecer. É exatamente nesse intervalo entre o convite que você faz a respeito do banquete e o dia que de fato o banquete vai ser realizado. Nesse intervalo, então, nós precisamos fazer missões. Nós precisamos fazer o convite, nós precisamos garantir que as pessoas estarão neste dia marcado para estarem, então, na presença do Cordeiro, tendo este banquete com Ele. Então, é nesse sentido, então, que nós precisamos anunciar a missão de Deus. Então, vejam, irmãos, o reino de Deus não é simplesmente para a gente ficar aqui desfrutando de momentos como esse. Não é simplesmente para a gente pensar que o reino de Deus não tem nada a ver conosco, que ele está alheio à nossa realidade. Muito pelo contrário, o reino de Deus diz para nós que ele está presente e ele requer de nós participação no reino de Deus. Nós fomos chamados a isso, conforme a gente vai ver mais adiante, tá? Além disso, então, vale a pena aqui a gente mencionar que o reino de Deus também implica recebê-lo e também implica rejeitá-lo. Veja então que os profetas, eles anunciaram que os últimos dias também trariam essa questão do juízo de Deus. Jeremias, novamente, capítulo 25, os versos 27 a 29, ali o profeta vai dizer o seguinte, pois lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, terei de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficarei vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Além disso, então, quando nós percebemos no início, né, de alguns evangelhos, a gente vai ver
esse mesmo anúncio sendo feito. Veja, por exemplo, Lucas, ele vai registrar as palavras de Simeão, né? Ele diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Mateus também vai registrar algo semelhante àquilo que Jeremias acabou de dizer. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus está dizendo aqui, o que os evangelistas registraram a respeito de Jesus, é que o reino de Deus, ele tem implicações para aqueles que o recebem, mas ele tem implicação também àqueles que rejeitam o reino de Deus. Tem implicações para aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ou seja, Cristo se torna pedra angular para essas pessoas, mas aqueles que rejeitam Jesus Cristo, então, como esta pedra, Jesus se torna pedra de tropeço para esses indivíduos. Ou seja, eles vão tropeçar no próprio Senhor Jesus Cristo e eles vão sair cambaleando aí e vão ser julgados. Por isso, então, Jesus é essa pedra fundamental, essencial, tanto para a bênção daqueles que colocam sua confiança nele, como para a maldição para aqueles que rejeitam Jesus Cristo, então, como essa pedra. Então, veja que o reino de Deus, irmãos, ele tem a ver com isso. Então, não se preocupe quando o seu colega do trabalho, aquele seu parente mais próximo, ou quando aquele seu colega da faculdade, ao ouvir o evangelho, né, você explicou para ele direitinho, você foi fiel na sua exposição, você foi misericordioso, você demonstrou amor e preocupação, você anunciou para ele a necessidade dele colocar sua confiança em Cristo, e que de repente ele olha e fala para você assim, olha, deixa eu te falar, eu entendi tudo isso aí, mas olha, eu não quero isso. Eu não quero ser crente, para de falar de Jesus para mim. Olha, para de falar de Bíblia para mim, para de tentar me converter, não é assim que eles falam, né? Para de tentar me converter. Eu não quero ser de Jesus, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir os meus deuses. Aí a gente fica triste, né? Volta para casa assim meio abatido, pensando, gente, como é que alguém pode rejeitar Jesus? O reino de Deus tem a ver com isso, irmãos. Com pessoas que rejeitam, pessoas que simplesmente não querem de fato ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E o reino de Deus então traz essas implicações. E nós precisamos ficar muito tranquilos a respeito dessas coisas. Embora nós fiquemos condoídos, embora nós fiquemos entristecidos, embora nós estejamos aqui falando de pessoas da nossa família, que muitas vezes rejeitam a Cristo, e a gente fez, meu Deus, se essa pessoa rejeitou a Cristo, ela vai caminhar por um caminho de condenação, né, eterna. Ainda assim, o reino de Deus funciona dessa maneira. Aqueles que rejeitam o reino, aqueles que rejeitam a Cristo, eles vão receber a punição, então, por sua rejeição. Tá? Então, veja que no final das contas, é isso que eu estou mencionando até aqui. Jesus, então, restaura o seu povo, a fim de quê? A fim de que o seu povo seja luz para todas as nações. É algo novo? Não. Foi isso que Deus fez no Antigo Testamento. Ele pegou Israel, um povo escravo, um povo que não era povo, um vermezinho de Jacó, como o próprio Deus vai denominá-lo, um povo que não era absolutamente nada. Deus, então, junta este povo, dá lei a este povo, restaura este povo, libertando eles do Egito, dos ídolos,
perdoando os seus pecados, a fim de que esse povo seja um povo exclusivo para Deus, vivendo em santidade, mas que também era um povo que serviria de luz para as outras nações, seria então de instrumento para as outras nações, serviria então de vitrine para que as outras nações pudessem ver a maneira como Israel se comportava, as leis que Israel tinha, e as pessoas pudessem dizer: este povo serve a um Deus grandioso. Este povo serve a um Deus bondoso. Este povo serve a um Deus amoroso. Veja as leis deles. Veja a maneira como eles vivem. Veja a justiça que é aplicada neste povo. É interessante, né? A gente vai, com a graça de Deus, mês que vem a gente vai começar a dar uma olhadinha no profeta Amós, e a gente vai ver exatamente isso. Um povo que se tornou um povo injusto, com o pobre, com o miserável. Um povo que se tornou injusto nas suas leis. Um povo que se tornou injusto nas suas balanças. Eles adulteravam as balanças para ganhar mais dinheiro. E ele se tornou, vai ter um momento que Amós vai convocar as nações e vai dizer: olha, sentem-se aqui para vocês verem por que eu vou julgar Israel. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha razão de estar indignado com esse povo. É como se Deus estivesse convocando aqui o mundo, né? E dissesse assim: olha, venha ver o que eu vou fazer com a igreja, para vocês verem por que eles estão sendo disciplinados. Eu vou apontar para vocês os pecados que eles cometem, e eu vou colocar então diante de vocês a razão pelas quais está acontecendo isso com o meu povo. Você já imaginou, gente, um ímpio ser uma testemunha do juízo de Deus contra o seu próprio povo? Mas é isso que Amós está mostrando lá. Por quê? Porque Israel deixou de ser luz para as nações, deixou de ser um povo santo, deixou de ser um povo exclusivo e se tornou pior do que os ímpios. Você já viu um crente pior do que ímpio? Amós vai denunciar isso. Alguém que se diz crente, mas é pior do que os próprios ímpios. Tá? Então, dentro disso, para a gente caminhar aqui para o final, o reino de Deus, então, ele fala de alguns deveres e também de alguns privilégios para que nós possamos participar do reino de Deus. Podem ter outros, tá? Mas eu separei somente eles. Primeiramente, lealdade radical a Jesus. Arrependimento e decisão sem reservas. Lembra que Jesus falou sobre isso? O reino de Deus está próximo. Qual é a outra palavra que ele usa? Arrependei-vos. Então, cuidado, irmãos, com essa mensagem que você pode vir para Jesus e ficar do jeitinho que você está. Cuidado com esse evangelho cheio de açúcar, cheio de mel, que não leva ou não conduz as pessoas ao arrependimento. Cuidado com esse evangelho que está mais preocupado em satisfazer o nosso ego do que nos levar ao arrependimento. A essência da mensagem de Jesus é essa: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, convertam-se, confessem os seus pecados. É isso então que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo então que aquele que crer em Jesus, aquele que quer viver no reino de Deus, ele precisa então arrepender-se, mas ao mesmo tempo ele precisa tomar uma decisão radical. Aqui a palavra radical é uma decisão profunda, na raiz então do seu coração. Ou seja, é aquela decisão que vai mudar completamente o restante da nossa vida. É aquela decisão que você toma de que você vai participar do culto no domingo. E aí pode chover, pode acontecer, pode aparecer o que for, você já tomou essa decisão. Domingo é o dia do Senhor e eu estarei na igreja. Não é uma decisão que a gente toma no sábado à noite, 10 horas da noite, quando a gente vai dormir, mas é uma decisão que a gente toma para a vida. É aquela decisão que a gente toma de dizer: eu seguirei a Jesus, haja o que houver, ainda que isso me custe
talvez uma promoção no trabalho, porque se de repente lá no meu trabalho eu for receber uma promoção e eu ver ou eu verificar que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa relacionada à minha fé ou da minha crença em Jesus, eu não quero assumir esse cargo. Ah, mas você vai ganhar quase o dobro do seu salário se você aceitar essa promoção ou esse cargo lá no seu trabalho. Ah, mas isso aí vai trazer implicações para a minha fé e eu não quero comprometer a minha fé, porque eu quero servir a Jesus Cristo. Então são decisões profundas, radicais, de mudança mesmo da nossa vida. Não é aquela coisa de a gente ficar em cima do muro. Então o reino de Deus exige de nós essas coisas. Jesus vai dizer o seguinte: indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: segue-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o chamamento de Jesus é um chamamento, então, para que nós tenhamos uma lealdade radical em segui-lo. É tudo ou nada. É sim ou é não. Ou vai ou não vai. Em cima do muro, não fica. Né? Ninguém pode servir a Jesus estando no meio do caminho ou em cima do muro. Por isso que Jesus condenou aquela igreja, né? Vocês são mornos, vocês não são nem uma coisa nem outra. Quem pudesse que vocês fossem quentes ou vocês fossem frios. E ali ser frio não é o problema é ser morno. É ficar no meio do muro, né? Ou uma coisa ou outra. Além disso, então, nós podemos dizer que o reino de Deus, ele concede dádivas, ou seja, relacionamento com Deus, perdão, novo coração, tudo isso são dádivas, então, que nós recebemos. Jesus vai dizer sobre isso lá em João 17:3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A palavra de Deus, então, diz que nós recebemos esse novo coração. Essa é a promessa que a gente encontra lá em Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém de dentre vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Além disso, então, o reino de Deus, ele exige de nós um modo de vida distintos. O reino de Deus, então, nos dá privilégios, mas o reino de Deus exige de nós uma vida distinta, diferente. Veja, então, que Jesus vai mencionar a respeito disso, e a gente não vai ter tempo aqui para analisar tudo isso, mas depois vale a pena você reler com calma o Sermão do Monte, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e você vai ver exatamente isso, que Jesus, então, faz essa distinção entre os religiosos, entre os fariseus e aqueles, então, que se tornam discípulos de Cristo. Jesus fala, por exemplo, da maneira como os fariseus davam esmola. Ele diz lá: aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não veja. Quem fazia isso? Era o fariseu, porque ele esperava a recompensa. Jesus vai dizer para o fariseu: olha, não seja como o fariseu, que eles oram em pé na sinagoga para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a recompensa deles. Qual era a recompensa? Era exatamente isso, ser visto pelos homens. As pessoas passarem e verem: puxa vida, né? Olha como é que esse fariseu é um camarada que ora. Olha, ele está em pé na sinagoga, fazendo uma oração bela, bonita. Jesus está dizendo: não seja como esse fariseu, não seja dessa forma. Jesus vai dizer também que nós devemos ter cuidado ao jejuar, porque o fariseu jejuava e ele ficava com aquela cara contristada, né? E aí as pessoas perguntavam: o que está acontecendo, meu irmão? Estou jejuando. Olha, eu estou jejuando. Então, ele ficava assim, as pessoas ficavam impressionadas com a espiritualidade deles. Jesus está dizendo: vocês não devem ser assim.
Isso tem a ver com o amor que Jesus vai falar sobre isso. Isso tem a ver com os mandamentos que Jesus vai falar também sobre isso. Isso tem a ver exatamente com o fato, irmãos, de que nós devemos ser mais, ou nós devemos ir além daquilo que os fariseus faziam. Se nós simplesmente cumprimos os ritos da religião, segundo a ética do reino de Deus, nós somos iguaizinhos aos fariseus. E às vezes até piores. Porque os fariseus, em alguns aspectos, eles cumpriam cabalmente a lei de Deus. Eles faziam exatamente aquilo que a lei de Deus fazia. Quando nós amamos somente as pessoas das quais nós podemos ter algum tipo de retribuição delas, Jesus está dizendo, você é igual ao fariseu. Porque os fariseus só amavam aquelas pessoas das quais eles podiam ter alguma retribuição. Se nós cumprimos os mandamentos apenas de maneira externa, Jesus está dizendo, os fariseus também só fazem isso. Só fazem de maneira externa. Então, esse modo de vida distinto, ele tem a ver com o fato de que nós devemos nos adequar exatamente às responsabilidades do reino de Deus. Então, o nosso senso, por exemplo, de justiça, ele precisa ser um senso de justiça muito mais, digamos, afinado, muito mais criterioso do que aquilo que os fariseus tinham. A gente não pode simplesmente achar que a justiça sendo feita da maneira como é feita, isso está normal e por aí vai. Nós não podemos acolher o pobre e o necessitado só quando nos convém. É isso que Jesus, então, está ensinando a respeito do modo de vida distinto daqueles que estão no reino de Deus. Eu vou pedir aos irmãos, então, por gentileza, para eu descansar um pouquinho aqui a minha voz, para vocês lerem para mim, por favor, mais uma vez, essa citação aí do Michael Gowen. Por gentileza, vamos lá? Leiam essa outra citação deles, por favor. Isso, tá? Então, quando Jesus ele reúne o seu povo, ele os ensina a orar. Nós não conseguimos viver as verdades do reino de Deus se nós não formos um povo de oração. As implicações, os deveres, os privilégios deste reino, eles só podem ser, digamos, desfrutados se nós formos realmente um povo de oração. Vocês lembram lá quando os apóstolos, lá em Atos capítulo 4, a gente não vai ler todo o texto, mas a partir do verso 19, vocês encontram lá os apóstolos, né, sendo açoitados e presos, porque foi dito a eles que eles não deveriam pregar o evangelho. Aqueles apóstolos, então, né, causaram uma preocupação com a igreja. E eles ficaram então nessa coisa, e aí, como é que a gente vai fazer a partir de agora, né? A gente continua pregando ou a gente se esconde e a gente para? E vocês vão ver lá exatamente isso, né? Os apóstolos dizendo, não, a gente não pode parar de pregar. E importa obedecer a Deus do que aos homens. E é interessante então quando aqueles apóstolos são libertos com essa ordem, eles voltam lá ao convívio da comunidade de Cristo, né, aos primeiros cristãos ali, eles contam tudo aquilo que aconteceu, e você pensa que a igreja vai ficar amedrontada. Mas aquele povo, então, eles oram, e o intuito, então, desta oração é que eles continuassem a pregar ainda mais
ousadamente. Ou seja, eles entenderam que aquilo de fato deveria acontecer. Eles estavam, inclusive, dispostos a pagar um preço para que o evangelho, então, fosse pregado. Ou seja, o fato deles terem recebido essa notícia de que os apóstolos haviam sido presos, não causou nenhum medo naquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja, então, se reuniu para orar, para que eles pudessem continuar pregando o evangelho. E essa sessão, então, terminando no verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez, não com timidez, intrepidez. Mais ousadamente eles saíram para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que o reino de Deus, então, irmãos, tem a ver com a igreja missional? A igreja missional, então, ela fala sobre o reino. Ela age em favor do reino de Deus. Ela ora para que o reino de Deus venha. Novamente, quando Jesus envia os 12 e também os 70, né, alguns evangelistas falam de 72, eles falam exatamente sobre isso que eu acabei de mencionar. Os 12 são enviados à casa de Israel, mas os 70, eles simbolizam exatamente a mensagem do evangelho que vai para todo mundo, que vai para todas as nações. O reino de Deus, então, refere-se a uma colheita, o que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus vai dizer sobre isso lá em Lucas capítulo 3, a mesma figura. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, pois queimará a palha em fogo inextinguível. Então, a pregação do evangelho, irmãos, tem essa ideia de colheita. Os campos estão brancos, é o que Jesus diz. Nós precisamos colher, pregar o evangelho para que essa colheita seja feita. Mas como é que nós vamos distinguir entre o trigo e o joio? Entre os peixes bons e ruins? Entre a semente que vai frutificar e a que não vai frutificar? Como que nós vamos saber que essas coisas vão acontecer? Só quando o evangelho for pregado. Só quando Jesus for anunciado. Como é que nós vamos saber se Jesus vai se tornar uma pedra angular, uma pedra de suporte ou uma pedra de tropeço na vida de alguém? Só quando o evangelho for pregado e essas coisas, né, do coração desses indivíduos forem reveladas. Enquanto essas pessoas não forem expostas à verdade do evangelho, nós nunca saberemos, irmãos, se de fato essas pessoas são salvas ou não. No sentido real, né? No sentido de que nós percebemos e dizemos, não, essa pessoa realmente é uma pessoa salva porque ela ouviu e creu no evangelho. O evangelho é um meio, ele é um mecanismo, ele é um instrumento, ele é o único método que Deus usa para salvar indivíduos. Não tem outro. Não tem uma pílula, não tem um suco, não tem nada. Não adianta a gente pensar que pessoas vão ser salvas se não for por meio do evangelho. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é aquilo que nós aguardamos. O reino de Deus requer de nós este anúncio. Requer de nós, então, o cumprimento desta missão. O reino de Deus, se nós fazemos parte do reino de Deus, de fato, então, nós temos esse compromisso em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só para nós finalizarmos, então, algumas afirmações finais. Vou pedir novamente para os irmãos lerem a citação lá do pastor Michael, por gentileza. Jesus vai dizer em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim.
e quem comigo não ajunta, espalha. Para Jesus, não tem neutralidade. Ou nós estamos trabalhando em favor do reino de Deus, ou nós somos contra o reino de Deus. Ou nós somos uma igreja missional, ou nós somos um campo missionário. Ou nós alcançamos, ou nós precisamos ser alcançados pelo reino de Deus. Isso é sério, irmãos, o que Jesus está dizendo. Não é eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Quem comigo, quem não é por mim, é contra mim. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não sou de Jesus, mas não tenho nada contra Jesus? Tem. Você é contra ele, porque se você não é a favor dele, você é contra ele. Né? Eu não me envolvo com isso, né? Porque eu não sou nem eu sou a favor de todas as religiões. Se nós não somos a favor de Jesus, nós somos contra o Senhor Jesus. Hermann Riberborges, ele tem um livro chamado O Reino de Deus, ele fala sobre isso. A vinda do reino confronta o homem com a necessidade de tomar decisões importantes que definirão o todo de sua existência. O conceito do reino deveria despertar a todos do estado de falso repouso e complacência em que se encontram. Ele está falando então exatamente disso, né, de que o reino de Deus é algo dinâmico, é algo que nós precisamos nos envolver. Mais uma vez, irmãos, por favor, leiam para mim. Nesse contexto, Jesus lhe fala a respeito da oração como uma parte primordial do avanço de sua missão, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que lhe pedirdes em seu nome. Algumas perguntas, então, para a nossa reflexão. Se você, então, se considera um discípulo de Jesus, como tem sido a sua vida missional? Eu não estou perguntando aqui quanto você ofertou para missões esse mês. Eu não estou perguntando quanto que você investiu na vida de um missionário. Eu estou te perguntando quantas pessoas você falou de Jesus neste mês, neste ano. Quantas pessoas no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, já ouviram o Evangelho através da sua boca? Não é um convite a você dizer, vai lá na minha igreja. Não. Olha, assiste um negócio lá no YouTube. Não, não é isso. Quantas pessoas que nós já falamos do amor de Deus a elas durante esse mês, ou talvez esse ano, né? Para que a gente não fique muito envergonhado. Segundo, se você se considera um discípulo de Jesus, suas orações são voltadas para o reino de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando a gente ora, nós simplesmente apresentamos a Deus a nossa lista, dizendo, Deus, aqui é a minha lista. Aí vai a lista lá, né? Quero que o Senhor abençoe a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha tia, da minha filha, do meu filho, abençoe meu emprego, Deus, estou precisando de dinheiro, Deus, quero comprar aquela casa, Deus, eu quero trocar de carro esse mês, eu vou viajar, não vou viajar, Deus, eu estou precisando fazer isso, trocar o telhado da casa, eu quero comprar um apartamento maior, Deus, as minhas emoções, isso, aquilo, e a gente tem uma lista, não é? Que a gente faz com relação aos nossos pedidos pessoais, né? Veja, irmãos, não tem problema se você orar a Deus e pedir a Deus para você trocar de carro. Né? Não tem problema disso. Eu estou pedindo a Deus isso, né? Deus, por favor, abençoe para que eu consiga trocar de carro. Deus, abençoe os meus filhos para que eles sejam crentes no Senhor Jesus. Deus, abençoe a minha saúde, Deus, para que eu não fique doente. Deus, abençoe isso, abençoe aquilo. Não tem problema a gente fazer esse tipo de oração. Mas, às vezes, irmãos, a nossa oração se torna apenas listas diante de Deus. Quantas vezes nós oramos essa semana a respeito do reino de Deus? Deus, como eu posso me envolver no teu reino? Deus, como eu posso investir mais na tua igreja? Deus, como eu posso investir mais na obra missionária? Deus, como eu posso orar mais por este missionário? Deus, como eu posso me comover e como eu posso me envolver com pessoas que estão sendo perseguidas por causa do teu nome? Deus,
como eu preciso chorar mais pelos perdidos, para eu alcançar essas pessoas que não te conhecem. Então, se você é discípulo de Jesus, as suas orações são voltadas para o reino de Deus. Se você se considera um discípulo de Jesus, o quanto você está disposto a doar-se pelo reino de Deus? E aqui eu não estou perguntando quanto você vai investir, não estou falando de dinheiro. Doar-se ao reino de Deus inclui outras coisas: tempo, talento, envolvimento, choro pelos perdidos, aconselhar pessoas conturbadas, envolver-se com os trabalhos da igreja e por aí vai. Se somos discípulos de Jesus, o quanto a nossa igreja é uma igreja missional. O quanto nós estamos envolvidos com as pessoas do nosso bairro. A gente não precisa nem ir longe não, irmãos. O quanto pessoas do Sudoeste conhecem a nossa igreja. Sabem de fato da nossa existência. Sabem que você é membro desta igreja. Será que o seu vizinho sabe? O seu colega do trabalho sabe que você faz parte da igreja presbiteriana do Sudoeste? Achei muito interessante, né? O pastor Marcelo falou sobre isso há uns 2 ou 3 domingos atrás. Muitas vezes, quando nós chegamos no trabalho, não é? Você chega lá, seu colega do trabalho começa a contar o que ele fez no final de semana, né? Ele fala do churrasco, do jogo que ele foi, fala do cinema que ele fez isso, fez aquilo. Ele compartilha tudo que aconteceu com ele no final de semana, né? Às vezes as bebedeiras que ele teve no final de semana, as festas que ele participou e por aí vai. E muitas vezes nós não falamos o que aconteceu no nosso final de semana. Nós não temos coragem de dizer, olha, eu fui à igreja e foi uma bênção. Rapaz, que culto, que maravilha, que palavra que eu ouvi nesse final de semana, que bênção eu ouvi a respeito disso ou daquilo. Olha, como Deus falou profundamente ao meu coração. Porque às vezes nós temos vergonha, até mesmo de sermos conhecidos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Então essas perguntas, né, algumas perguntas aí para a nossa reflexão, você não precisa respondê-las agora, nem respondê-las para mim, mas responda essas perguntas para Deus. Finalmente, então, nós temos alguns minutinhos, vou dar 3 minutinhos aí para quem quiser fazer alguma consideração, alguma participação, senão a gente pode encerrar. 2 ali já está suficiente. O Olson e depois a Juliana Araújo. O pastor, para contribuir um pouco com a aula, no final, as últimas perguntas do Catecismo Maior, ele abordam justamente a oração do Senhor, né, lá em Mateus 6, né? Uhum. Aí nessas petições, essa que fala do venha o teu reino, é a segunda petição. Aí ele trata da questão, acho na pergunta 191 ou 192, aí mais especificamente nessa questão do... que na realidade ele fala o reino, ele fala o reino de Cristo, venha o teu reino, né, que é o que está na oração do Senhor, né? Aí ele classifica lá nesse reino em 3, porque até nos textos que a gente lê, eu acho que confunde um pouco por causa disso, né? Na própria oração do Senhor, ele fala, venha o teu reino, né? Se venha, é porque ainda não existe aqui, né? Uhum. Mas a gente também sabe também que Deus, Jesus Cristo, né, já reina entre nós, né? Aí ele define desta maneira, apesar de que em teologia muitas vezes a gente define, muitas vezes são definidas algumas coisas a título de simplificar uma coisa que é extremamente complexa, né? O exemplo mais claro que a gente sabe é da Trindade, né? A gente tem até definição, né? A definição de Deus é meio esquisito, né? Porque, mas enfim, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, todo mundo sabe o mistério que é a Trindade, né? A teologia tenta explicar um pouco para ficar mais simples de a gente entender, mas não é simples, né? Aí, essa do reino de Deus, eu acho interessante isso que aquele comentarista do Catecismo Maior ele coloca. Aí eu já vou ler exatamente como está aqui, porque eu acho interessante. Basicamente, ele classifica em 3, né? Reino da graça, reino do poder e reino da glória. Aí esse que vem é o da glória. Aí ele fala assim, ó, o primeiro, né? Que são os 3. O presente reino espiritual de Cristo, no coração do seu povo, chamado reino da graça, que até no breve catecismo também aborda na pergunta 102. Aí o segundo ele fala, o eterno reino em glória de Cristo, que começará na segunda vinda, por isso que a gente fala, venha o teu reino, então seria o reino
nessa classificação que ele dá aqui, seria o reino da glória. E o terceiro, que é interessante também, ele fala o reino do poder de Cristo no mundo, pelo qual ele tem no tempo presente todo o poder no céu e na terra, mesmo a despeito dos seus inimigos. Acho interessante essas fases que ele chama de fase, ou classificação, porque aí a gente sabe, quando a gente está pedindo que se apresse lá no final de Apocalipse, né? Que apresse o reino, a vinda de Jesus Cristo, é o reino da glória, né? E o reino da graça, que já alcançou pela graça todo mundo aí, e é um reino espiritual. E esse reino de poder é o que Jesus Cristo é o rei deste mundo, porque senão a gente já vê muita injustiça e barbaridade por aí, né? Se não tivesse no controle de Jesus Cristo, imagino o que seria insuportável para cada um de nós, né? Acho interessante essa classificação em 3, e lá no Berkhof ele também classifica dessa maneira, só para terminar o comentário aqui, lá em Berkhof ele fala o seguinte, ele fala, deixa eu ver se eu pego aqui no final, ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Ele diz assim, em Berkhof ele diz assim, o reino da graça, lá no Teologia Sistemática, né? O reino da graça prepara o reino da glória e o reino do poder sustenta ambos, né? O reino da graça prepara o reino da glória que vem, então, o que nós temos, né, na vida presente aqui é o reino da graça, o reino do poder, e o da glória é o que virá. Isso aí só é umas divisões didáticas, né? O Rema Riberborn, né, que eu citei aqui, ele tem um livro todinho só falando sobre o reino de Deus. E um dos aspectos que é tratado do reino de Deus é esse, né? O reino do poder, ou seja, Cristo está lutando, a expressão não é essa, né? Mas Cristo tem como opositor o diabo, né? Então, a libertação que Cristo operou no seu ministério, né, a transformação, cura das pessoas e por aí vai, é a manifestação desse reino, né? Ou seja, à medida então que este reino vai espalhando, pessoas são libertas, né, pessoas são transformadas, o reino de Deus vai se expandindo cada vez mais, né? Então é nesse sentido aí também, mas é mais de maneira didática, né, para nos ajudar aí nessa compreensão. Juliana Araújo ali. Pastor, não está diretamente ligado a esse assunto de hoje, mas essa última semana eu vi um relato de um ex-refém que estava em Gaza, ele é judeu, e ele foi obrigado, né, a se converter ao islamismo em troca de comida, né, então pela própria sobrevivência. E ele também recebia algumas recompensas ao ler o Alcorão. Aí eu fiquei bem reflexiva, né, tentando me imaginar naquela situação, o que eu faria, e não consigo, né, imaginar, que eu acho que só a pessoa passando por tudo aquilo para saber o que né, vai fazer na hora. Mas, assim, enquanto verdadeiros cristãos, o que Deus espera da gente? Que sejamos mártires como os primeiros cristãos, né, da igreja primitiva, e não negar nossa fé independente das circunstâncias, ou como seria uma questão de sobrevivência e não seria de todo o coração, uma coisa superficial, a gente teria o perdão de Deus e não seria algo que afetaria assim profundamente. Eu não sei exatamente, né, o que se passou, se esse indivíduo fez isso realmente de coração ou de sobrevivência, né? Seja como for, né, eu acredito que o que Deus espera de nós é isso, né, é não negar. Então, hoje à noite eu vou passar um vídeo, né, sobre isso, falando sobre os cristãos da Nigéria, né, que estão sendo mortos lá, já mais de 7.000 cristãos já foram assassinados por causa da sua fé, né? Então, o reino de Deus exige isso, né? Como é que eu posso dizer? Não é esse subterfúgio da gente dizer, eu vou fazer isso para sobreviver. Mas o que Cristo espera, eu vou fazer isso porque eu estou disposto a morrer por Cristo, se for esse o caso, né? Então eu não vou abrir mão da minha fé porque eu quero sobreviver nessa vida. Não, eu quero, tiver que pagar o preço, eu vou pagar, e se o preço é a minha vida, então vamos lá, é isso que vai acontecer, né? Então muitas vezes cristãos têm sido chamados a essa decisão radical. Ou você vai morrer, né, por causa de Cristo, ou você precisa negá-lo para sobreviver. Então, muitas vezes é isso mesmo que acontece. Assim como muitas vezes nós somos
chamados a tomar decisões importantes, né, na nossa vida. Não necessariamente uma perseguição a esse nível, mas às vezes nós vamos ter que abrir mão de certas coisas, porque essas coisas são incompatíveis com a fé cristã. Elas são incompatíveis com aquilo que nós professamos. A gente vai ter que deixar de ir a alguns lugares, às vezes vai ter que deixar de conviver com algumas pessoas, porque aquilo diz respeito a algo que não é compatível com o cristianismo, né? Não é compatível com a fé que nós professamos. Então, por causa disso, eu vou ter que pagar um preço nesse sentido. Às vezes é um indivíduo lá na faculdade, né? E aí descobrem que ele é cristão e, de repente, ele tem lá uma discussão sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, e o cristão fala assim, não, a Bíblia não fala isso não, a Bíblia fala algo contrário. A Bíblia diz que o casamento é entre pessoas de sexos opostos, né? Sexos diferentes, homem e mulher. E aí aquele camarada vai passar o curso dele todinho sendo perseguido pelos colegas, sendo chamado de fundamentalista e por aí vai, né? De tudo quanto é nome. Ele vai ser colocado talvez de lado e por aí vai. Eu acho que eu já contei aqui essa história de uma moça, uma menina, né? Ela deve ter, acho que 12 ou 13 anos. Ela é do meu convívio, da minha família. E ela estuda num colégio aqui, em Brasília, e ela simplesmente não tem amiga nenhuma que quer ficar perto dela. Por quê? Porque as amigas delas, todas da idade dela, são envolvidas em coisas que ela fala, não dá para mim. As minhas falam de namoro, fala palavrão, fala coisa obscena, fala coisas relacionadas a relação sexual e por aí vai, uma menina de 13 anos. Então, ela foi convivendo com as colegas, e as colegas, então, foram percebendo que a posição dela era diferente, porque ela é uma menina crente. E aí, o que acontece? Na hora do intervalo, ninguém quer ficar perto dela, porque sabe que ela é crente, e ela sendo crente, elas não têm liberdade de falar as coisas que elas gostariam de fazer. É difícil? É difícil. Os pais ajudam, conversam, explicam, né, tentam entender a situação, mas a menina foi meio que jogada de lado, foi meio rejeitada pelas colegas por causa da sua fé, porque ela fala claramente, eu sou cristã, eu sou crente. Então, as meninas da idade dela não querem o convívio perto dela, porque não sentem liberdade de falar as coisas que gostariam de falar, e ela, por sua vez, também não se sente à vontade de estar no meio de meninas que só falam coisas pesadas, né? Coisas que ela também não quer ouvir. Né? Então, às vezes acontece isso. Então, a gente está falando de uma menina de 13 anos. Pode ser que aconteça com outras pessoas. Pode ser que lá na sua faculdade, no seu trabalho, você seja lá, receba a pecha de crente, né? Ou de fundamentalista. Agora tem uma nova, né? Neopuritano, né? Você é neopuritano, você quer ser melhor que os outros só porque você é crente. E às vezes nós vamos ter que pagar um preço por causa disso, né? Exatamente porque nós somos seguidores de Jesus. Eu não citei aqui, né, a questão do reino de Deus, mas eu posso citar isso agora, né? O reino de Deus, os pertencentes ao reino de Deus, inclui o sofrimento. Ele está lá dentro. Então, Deus pode acionar isso na hora que Ele quiser. Então, aqueles que fazem parte do reino de Deus devem saber disso. Que seguir a Jesus inclui sofrimento, inclui perseguição. Né? Então, quando a gente às vezes pensa, né, que a gente quer ser bem-quisto, bem visto pelos colegas, cuidado, porque isso pode ser indício de que, de fato, você não está sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Você está mais preocupado em ter a aprovação das pessoas ao seu redor do que, de fato, defender os princípios do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que chegar no seu trabalho com a Bíblia na mão, com o microfone e pregar. Né? Não estou falando isso, você tem que ser um camarada chato, inconveniente, nada disso. Mas se os princípios da palavra de Deus estão em jogo, você deve se posicionar em relação a isso. E se isso lhe causar perseguição, você já sabe o motivo pelo qual você está sendo perseguido. Tá? É por causa do Senhor Jesus. Só para nós finalizarmos aqui, pode passar o próximo aí, Tiago? Só para a gente ler o versículo. Podem ler, por favor?
Amém. Então você não precisa ser um missionário lá na África, tá? Você pode ser um servo de Deus onde quer que você esteja, no seu trabalho, sendo testemunha viva do amor de Deus, do reino de Deus.